Boa noite, a graça e a paz de Jesus. Queridos irmãos, vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, do versículo 6 ao versículo 9. Filipenses 4, do versículo 6 ao versículo 9. Farei a leitura na Almeida Revista e Atualizada. Diz assim a palavra de Deus: Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será conosco. Paulo estava preso em Roma quando escreveu a carta aos Filipenses. Isso aproximadamente no ano de 60, 62 depois de Cristo. Esta carta, com apenas 4 capítulos brilhantes, nos mostra a figura de um homem que descobriu a verdadeira paz. Isso, o apóstolo Paulo descobriu a verdadeira paz. Descobriu o tesouro mais precioso de toda a vida. E vocês vão perceber, ao longo da exposição da mensagem, que o tesouro mais precioso que o ser humano pode ter é a verdadeira paz. E vocês vão perceber que essa paz somente é possível com Jesus. Ele é o homem mais feliz do mundo, o apóstolo Paulo. Ele diz nesta epístola: regozijem-se sempre no Senhor. Outras vezes lhes digo, em outras traduções, alegre-se. E ele vai dizer também em Filipenses, no capítulo 4, do verso 11 a 13 e o 18, o seguinte: digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também sei honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Recebi tudo e tenho em abundância, estou suprido. Esse homem que aprendera ali o maior segredo da vida era um prisioneiro em Roma, quando escreve a carta aos Filipenses, olhando de frente sua possível morte por execução. Imaginem vocês, o apóstolo Paulo preso em Roma, nos seus últimos momentos antes da morte, nos seus últimos dias ali antes da morte, escrevendo a chamada Carta da Alegria. É assim que é conhecida a carta aos Filipenses, a Carta da Alegria. Por 16 vezes você vai encontrar a palavra alegria nesta carta. É possível escrever uma carta dessa quando você está prestes a ser executado, a ter sua cabeça cortada, como segundo a tradição diz? Esse era o caso do apóstolo Paulo. É possível ter alegria quando estamos passando por uma crise financeira? É possível ter alegria quando estamos lidando com uma doença, com um câncer, com qualquer doença que seja? É possível ter alegria quando a nossa questão financeira não está muito bem resolvida? E nós aprendemos nessa carta, e ela é um dos motivos para nós estudar a carta aos Filipenses, porque nela o apóstolo Paulo vai nos dizer que é possível ter alegria, e que essa alegria não está baseada na circunstância, mas sim em tudo, não é o que você tem que te faz feliz, não é o que você tem que te deixa alegre. Como eu falei, Paulo estava prestes a ser morto, condenado,
nas mãos do Império Romano e escreve a chamada Carta da Alegria. Então essa carta vai nos revelar essa verdadeira felicidade. Ela vai nos mostrar como buscar essa verdadeira felicidade. É talvez a carta mais pessoal do apóstolo Paulo. Claro, você vai ter 2 Coríntios, que também tem um tom pessoal, e 1 Tessalonicenses também você encontra um Paulo muito pessoal. Mas a carta aos Filipenses, ela é muito pessoal. Você vê um Paulo abrindo o seu coração diante da igreja de Filipos e para toda aquela comunidade. E no texto que nós lemos hoje, falaremos de um assunto que tem aterrorizado o mundo: a ansiedade. A ansiedade, como nós sabemos, é conhecida como o mal do século. É interessante que Paulo escreve esta carta há cerca de quase 2000 anos atrás. E ali já se falava de ansiedade. Mas a ansiedade ela já faz parte do ser humano desde o pecado de Adão, desde quando o homem se separou de Deus no Éden. A ansiedade ela pode nos causar várias doenças. Dentre elas, a depressão. A ansiedade nos afeta o casamento, muitas vezes, o trabalho, nos afeta o nosso relacionamento com Deus. É claro que nós precisamos entender, e eu quero deixar claro aqui hoje para vocês, que existem ansiedades que são doenças crônicas e precisam ser tratadas, e precisam de ajuda médica, de psiquiatras, neuros, psicólogos e demais áreas que cuidem da ansiedade. Então, existem ansiedades que estão ligadas a doenças crônicas, e você deve procurar ajuda médica. Mas muitas ansiedades estão associadas à falta de confiança em Deus. Muitas ansiedades estão relacionadas à incredulidade. Feitas essas observações iniciais, vamos tratar alguns pontos. O primeiro ponto: não devemos viver ansiosos. Veja aí no verso 6, o início, a parte A. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Paulo começa aqui com uma ordem. Então, nada neste mundo deve tirar a paz do cristão. Absolutamente nada. Aqui ele não está dando margem para você pensar em ficar ansioso. Aqui ele está falando que nada, absolutamente nada, deve nos deixar ansioso. Andar ansioso indica, muitas vezes, falta de confiança e de proteção de Deus. Essa ansiedade exagerada, não estou falando da doença crônica, mas essa ansiedade exagerada que muitas vezes nós temos é pecado e desagrada a Deus. Aqui é um mandamento, e se é um mandamento, deve ser cumprido. E é incredulidade, porque é não crer num Deus soberano que fez os céus e a terra e tudo que nele há. É não crer no Filho de Deus que veio ao mundo, que morreu na cruz, que ressuscitou e está vivo. É não crer num Deus que libertou o povo de Israel do Egito, que abriu o Mar Vermelho, que transformou a água em vinho e que realizou tantos outros milagres para suprir a necessidade do seu povo. Lembre-se o que Jesus diz lá em Mateus 6, no Sermão do Monte. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto aos que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, possa acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Qual de nós podemos acrescentar um dia à nossa vida? É isso que Jesus estava querendo dizer ao Sermão do Monte. E ele vai comparar ali as aves dos céus, que não semeiam,
que não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial cuida delas. Imagina de vocês, que são seres humanos, que foram criados à imagem e semelhança desse Deus. Então, aprendemos nesse primeiro momento que não devemos andar ansiosos. Mas Paulo, que também era ser humano, pecador como nós, continua o versículo falando, como se ele tivesse assim, mas eu sei que vocês vão ficar ansiosos. Infelizmente eu sei que ficaremos ansiosos com muitas coisas. E na parte B do versículo ele vai dizer, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Ninguém é de ferro. O sofrimento, a crise financeira, o desemprego, a doença, a pandemia, outros problemas vêm, tanto para você que é cristão, tanto para você que ainda não é cristão. Então devemos o quê? Lançar as nossas ansiedades diante de Deus. E o apóstolo Pedro vai nos deixar claro na sua carta o quê? Lancem sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Você está ansioso? Você está preocupado com alguma coisa? Então, leve a Deus as suas preocupações. Leve a Deus as suas ansiedades. Porque Ele tem cuidado de cada um de nós. Lembre-se, meus irmãos, que o remédio para a inquietação é a oração. Como eu volto a repetir, até nos casos de ansiedades que são doenças crônicas, não devemos somente entregar nas mãos dos médicos as nossas ansiedades, mas devemos entregar também nas mãos de Deus, orando, tendo uma vida de oração com Ele, uma vida de entrega a Ele. Claro que se alguém quiser plantar um jardim, construir uma casa, preparar um sermão, uma mensagem, ou fazer qualquer outra coisa, não pode alcançar seu objetivo simplesmente orando. Temos que agir também. É preciso que haja um planejamento cuidadoso para determinado plano. É preciso que haja reflexão direcionada para a ação. Paulo não está ignorando nada disso, tratamentos e etc. Entretanto, por outro lado, é também verdade que reflexão e ação sem oração são infrutíferas. Tão importante é a oração na vida do cristão. Então, quando nós planejamos, quando nós pensamos em algo, sonhamos, nós temos que levar esses sonhos e esses planejamentos a Deus em oração, porque Ele tem cuidado de nós. Paulo continua, não somente com as orações, mas com a súplica, ou seja, com pedidos específicos sobre determinado assunto, com humilde clamor diante de Deus, para que seja suprida as vossas necessidades. Você tem suplicado a Deus por algo que necessita? Você tem pedido a Deus em relação a uma doença que você esteja enfrentando, que um familiar seu esteja enfrentando, talvez, por uma crise financeira? Você tem suplicado a Deus pelo seu casamento que está prestes a acabar? Ou que já acabou? Você tem suplicado para que Deus restaure? Você tem orado de maneira intensa por isso? Tem pedido a misericórdia de Deus? É isso que Paulo está falando aqui aos Filipenses. Orem a Deus, supliquem de maneira mais intensa a Deus. E é o apóstolo Paulo falando isso. Paulo que por 3 vezes ora a Deus pedindo para que seu espinho na carne fosse retirada. Entendemos que suplicando de maneira intensa a Deus, suplicando e pedindo para que Deus o libertasse daquele espinho na carne. Não vou entrar aqui na questão do espinho da carne, se era alguém que o perturbava, se de fato Satanás ali perturbava alguém colocado por Satanás, ou se era uma doença física. Essa é uma outra discussão. Entendo eu, que fico com grande parte dos teólogos, que seja ali uma doença física no apóstolo Paulo que o perturbava. Mas Deus não o curou. Deus o responde naquele momento que a graça dele bastava.
e que o poder dele aperfeiçoava na fraqueza do apóstolo Paulo. Mas suplique a Deus por algo que você necessita, por algo que tem feito você sofrer. Além das súplicas, ele fala também de ações de graça. Normalmente, muitas vezes, nossas orações são apenas pedidos, murmurações, muitas vezes somos até ingratos, muitas vezes mais de 90% das nossas orações é pedindo algo a Deus. Não que seja errado pedir, devemos sim pedir, mas devemos, antes de pedir, antes de tudo, ter ações de graça, ter humildade e submissão à vontade de Deus. Deve haver em nossas orações um agradecimento por favores passados, por bênçãos presentes, pela firme segurança em relação ao futuro, por coisas que Deus tem feito em nossas vidas. Você tem sido grato a Deus? Você tem sido grato por essa maravilhosa graça que um dia te alcançou, pela salvação, por Ele ter te livrado da condenação eterna? Tem sido grato pelo teu trabalho? Tem sido grato pelo teu casamento, pela tua família, por tantos livramentos que Deus nos dá e bênçãos e que muitas vezes nós nem percebemos? Você tem sido grato por tudo isso? A partir do momento em que nós aprendemos a ser gratos por tudo que Deus tem feito em nossas vidas, as nossas ansiedades elas vão diminuindo. Porque nós vamos perceber que Deus tem cuidado de nós, em cada detalhe, meus irmãos, em cada detalhe. O detalhe mais simples possível, você percebe ali o cuidado de Deus. Então, as ações de graça nos faz lembrar de todas essas bênçãos, de tudo de bom que Deus tem feito em nossa vida e nos faz cada vez mais ficar menos ansioso. E qual o resultado das nossas orações? Verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ele não somente concede a paz, mas também a mantém em todas as circunstâncias da vida. É importante nós entendermos aqui que aqui nós estamos falando da paz de Deus. Todo cristão, todo aquele que um dia foi alcançado por essa graça, que foi salvo por Jesus Cristo, tem paz com Deus. É justificado, é declarado justo por meio de Cristo Jesus, não por seus méritos, mas pelos méritos de Jesus. Ou seja, todo aquele que é crente, todo aquele que é salvo, tem a paz com Deus. Mas alguns irmãos, mesmo tendo a paz com Deus, ainda não têm a paz de Deus. Que essa paz, que excede todo entendimento, que essa paz que é dada a todos os cristãos, que lançam suas ansiedades a Deus. Que essa paz que jamais a ciência vai conseguir explicar. A paz de Deus que coloca em nossos corações no momento de adversidade. É a paz que só tem aqueles que creem em Jesus. É a paz que a medicina, a psicologia e as demais áreas não vão conseguir explicar muitas vezes. Sabe quando tudo vai mal? Sabe quando o emprego está mal? Sabe quando a sua vida pessoal está mal? Sabe quando tudo parece que está dando errado e você está em paz? É dessa paz que o apóstolo Paulo está falando. Essa é a paz que ultrapassa todo entendimento. Essa paz me faz lembrar do meu pai. Meu pai faleceu, eu tinha entre 10 e 11 anos. E eu lembro que ele faleceu de câncer. Em menos de um mês ele foi destruído pelo câncer. E quando você conversava com ele no hospital, ele falava para todo mundo que ele estava em paz, que ele estava alegre, que ele estava feliz, independente do câncer que estava destruindo aos poucos ele. Dias antes de morrer, você perguntava para ele, como que você está? E você muitas vezes ali esperava uma resposta, às vezes revoltada, né?
E às vezes eu lembro que, como criança, eu não conseguia entender naquela época. Meu pai era um homem bom na minha cabeça, era uma pessoa que ajudava todo mundo, muito querido na cidade. Todo mundo que precisava de ajuda, ele estava sempre disposto a ajudar. Uma pessoa muito pronta para isso. Tanto que a gente brinca até hoje, né, que o velório dele teve mais pessoas presentes, a cidade praticamente inteira, do que a morte de um prefeito lá na cidade, por exemplo. A gente não conseguia entender um homem fiel a Deus, um homem que creu no Evangelho, que nos ensinava sobre a palavra de Deus, um homem que eu nunca vi, por exemplo, maltratar a minha mãe, nunca vi ofender a minha mãe, sempre a tratou com amor, com carinho, e minha mãe fala até hoje disso, mas que estava de câncer. E na minha cabeça eu falava, como? Qual a paz esse homem tem? E ele falava que estava alegre, que ele estava em paz. Ali, com o tempo, anos depois, eu vim entender que aquela era a paz que excedia todo entendimento. E ali, de fato, entendi a alegria que aquele homem estava passando. Essa paz, ela guardará a nossa mente e coração, como o versículo nos diz. E a palavra aqui no original, na língua grega, traz o sentido de uma sentinela, um soldado na torre de vigia, protegendo uma cidade. Então, é essa paz que guardará a nossa mente e o nosso coração. É como se Deus montasse sentinela na frente das nossas mentes e dos nossos corações, nos protegendo da adversidade. Essa paz que é possível a todo aquele que leva a Deus as ansiedades, com súplicas, com orações, com ações de graça. Tudo isso é o que Deus nos promete nesse texto. Ponto 4. Pense em tudo o que é correto. E isso vai nos ajudar também com a ansiedade. Verso 8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso entendimento. Cuidado com o que você tem assistido. Cuidado com as redes sociais. Cuidado com os programas de televisão, filmes, séries. Não estou aqui dizendo que você não deva assistir a televisão, que você não deva assistir um filme, uma série. Mas cuidado com o tipo de conteúdo que você assiste. Porque muitos desses conteúdos podem te deixar mais ansioso ainda, mais preocupado ainda. É a mesma coisa de ligar lá um programa da Record todo final do dia, lá à tarde, ou na Band, e ver aqueles casos. Todo o jornal ele é pautado em mortes, em assassinatos. Aquilo nos deixa muito preocupados. Não estou dizendo para não assistir de vez em quando, mas cuidado com certas coisas, porque isso pode nos atrapalhar. E aí ele vai continuando. A primeira coisa que ele fala é que devemos pensar, agir com tudo o que é verdadeiro, que se encontra em Deus, que se encontra em Cristo, que se encontra no Espírito Santo, que se encontra na palavra de Deus. Medite na palavra de Deus. Faça seu devocional, relacione-se com Deus. Isso é importante no seu tratamento contra a ansiedade. Tudo que é honesto nos ensina que devemos fazer as coisas corretas, nos ensina que devemos ser santos e contrário ao mundo. Faça tudo que é correto, seja no seu trabalho, seja na sua escola, seja no dia a dia. Faça as coisas corretas. Deixe muitas vezes de sonegar impostos, deixe muitas vezes de se fazer gatos por aí. Faça o que é correto. Tudo isso faz parte do nosso tratamento em relação à própria ansiedade, colocada aqui nesse contexto como um pecado. Tudo o que é justo nos diz que devemos andar de maneira justa, não agindo com injustiça, não agindo como os ímpios, com maldade e com falsa justiça. Sejam puros,
sejam amáveis, sejam irrepreensíveis. Todas essas atitudes nos ajudam em relação à ansiedade. No final do verso 8, Paulo ensina aos filipenses que essas recomendações citadas acima deveriam fazer parte da vida deles e devem fazer parte das nossas vidas. Quinto e último lugar, pratiquem o que vocês aprenderam da palavra de Deus. Verso 9, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Esses elementos compreendem tudo o que os filipenses deveriam saber, como parte da época do ensino apostólico, da tradição, da palavra falada e praticada. Paulo apenas não falava aos filipenses, não falou. Ele foi alguém que viveu a paz de Deus que ultrapassa todo entendimento. Lembram que a carta aos filipenses foi escrita de uma prisão, prestes ali o apóstolo a ser morto. Então ele é alguém que na prática ele viveu. Ele deu o exemplo. E isso fortaleceu aqueles irmãos. E quando eu e você, nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, por tudo que ele passou, por fome, por necessidade, naufrágios, açoites, prisões e tantas outras coisas, quando você começa a ler as suas cartas, os livros de Atos, você vê na vida do apóstolo Paulo, nós aprendemos que nós não devemos andar preocupados, andar ansiosos, porque esse homem que passou por tudo isso, suportou, teve a paz que ultrapassa todo entendimento, nós também temos acesso a essa paz que ultrapassa todo entendimento. Por isso a importância de termos a nossa vida de alegria, nossa vida de oração, nossa vida de contentamento. Tudo isso é muito importante. Eu não sei qual tem sido a sua ansiedade. Eu não sei qual tem sido a tua luta. Mas hoje a palavra de Deus está te dizendo para você lançar as suas ansiedades diante de Deus. A palavra de Deus está dizendo esta noite para você entregar a Ele todos os seus problemas. Sejam financeiros, sejam problemas ligados ao relacionamento familiar, sejam problemas ligados ao seu casamento, sejam problemas ligados ao seu relacionamento com o seu irmão em Cristo, na igreja, com o seu vizinho, seu relacionamento no trabalho, seja uma doença que os médicos digam que já não tem mais jeito, mas a palavra de Deus está te dizendo nesta noite que lance sobre ele todas as suas preocupações, todas. Cheguem diante de Deus e falem para Deus. E leve a Deus as suas ansiedades. Leve a Deus pecados que vocês têm cometido e que muitas vezes não conseguem se livrar dele, porque nós temos um advogado, nós temos um Deus que está de braços abertos para que nós o levemos a ele as nossas preocupações. Esse é o nosso Deus, meu irmão. Esse é o nosso Deus, um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus que é justo, sim. Um Deus que se ira com o pecado. Mas é um Deus que está de braços abertos a todos aqueles que confessarem o teu nome. Um Deus que está aberto para escutar qualquer problema que você esteja passando, qualquer crise de ansiedade que você esteja passando, qualquer pensamento de suicídio, de tudo que você tenha passado, é possível levar a Deus todos essas ansiedades. Tudo isso é muito importante, porque nós não devemos andar ansiosos com coisa alguma. Devemos levar a Deus as nossas ansiedades. E aqui eu fecho falando um pouco em relação a mim, que já passei por muitas crises de ansiedade, que fiz tratamento com psiquiatras, com psicólogos há anos atrás, durante 5, 6 anos. Vivi crises terríveis em que me afastaram do trabalho e que na época me afastaram da faculdade em que eu fazia, crises que não me tiravam de casa, crises que me afastaram de tudo,
pensamentos, por 2 vezes tentativas, pensamentos e quase tentativas de suicídio, e que entendi que os remédios foram muito importantes e que o tratamento foi muito importante, por isso eu incentivo a quem passa por isso também procurar esse tratamento, mas alguém que entendeu que deveria cada vez mais orar e pedir forças a Deus. E foi na leitura da palavra de Deus, foi no devocional, foram nas orações, foram todos esses atos que eu tive que me levaram a melhorar a minha ansiedade e melhorar em relação à depressão que eu vivi. Foi essa vida com Deus, de oração, de leitura bíblica, que me fez entender que eu não deveria andar ansioso. Então, por isso é muito importante. Leia a palavra de Deus, medite na palavra de Deus. Lance sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de cada um de vocês. E lembre-se que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e mente em Cristo Jesus. Que Deus os abençoe. Que venhamos cada vez mais ser menos ansiosos. Que venhamos não ser ansiosos. Que venhamos entender cada vez mais que a nossa vida pertence ao Senhor. Que nós somos totalmente dependentes dEle. E que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que foram chamados segundo o teu propósito. Lembre-se, todo sofrimento, por mais difícil que ele seja, ele é pedagógico. Ele nos ensina alguma coisa. Ele está nos cooperando para o nosso bem. Eu falei da depressão. E eu entendo hoje que a depressão é e foi o meu espinho na carne. Porque muitas vezes ela mostrou que eu devo depender cada vez mais de Deus. E que sem Deus eu não consigo nada, eu não sou nada. Então ela cooperou para o bem todo aquele sofrimento. Que Deus os abençoe. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais um dia. Nós te agradecemos pelo teu amor. Nós te agradecemos pela tua misericórdia. E nós somos gratos porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Senhor, não sabemos, não sei o que cada um aqui tem passado. Não sei da ansiedade, não sei da crise, não sei quem tem passado por depressão, por alguma doença, por algo que vem deixando ansioso. Mas que o Senhor tenha misericórdia desta vida, que o Senhor tenha compaixão desta vida, que o Senhor cure, Senhor, pois nós cremos num Deus de milagre. Mas que, acima de tudo, que independente da circunstância que nós venhamos passar, nós venhamos receber de Ti a paz que excede todo entendimento. Que venhamos aprender a conviver com a doença, muitas vezes, com a crise financeira, com pouco dinheiro. Que venhamos aprender a viver com as situações adversas, entender que em tudo nós estamos sendo ensinados por Ti, Senhor. Obrigado pela vida de cada irmão aqui presente, de cada irmã. Obrigado pela vida daqueles que nos acompanham pela internet. Esteja com cada um, Senhor. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Amém. No nome de Jesus, amém.